Muito Bom, bem, e aí? Primeiramente quero começar falando do Santos, que já está um zum danado, já estão fritando lá a batata do Bustos, que não faz o menor sentido. Acho que ele procurou o contato, né? Como assim? Quando a gente brinca falando assim, procurou o contato porque a coletiva dele, ele buscou um confronto. Sim, tudo bem, mas complicado. O que ele conseguiu do Santos é um Santos muito competitivo. O que muitas vezes as pessoas esquecem que o Corinthians fez ontem. Ele está extraindo algo do Santos que ninguém esperava. Na minha opinião, o Corinthians fez ontem a melhor partida sob o comando do Vitor Pereira. Não, e do ano, antes do Vitor chegar também. Essa é a melhor partida do Pereira. Corinthians. Eu gostei muito do primeiro tempo do Corinthians contra o Botafogo na estreia do campeonato. Eu esperava isso não, hein? Eu esperava, eu esperava, porque é uma questão de tempo. E aí você vê quando o técnico é bom, ele poderia estar reclamando, não tem o Jô, ele está buscando alternativas. Sem o Jô, que é um cara que fica mais parado na área, ele está fazendo com que os jogadores se movimentem muito, o Roger Guedes para um lado, o William do outro. E ele fala disso na coletiva bem interessante, né? Quando ele fala, pode trocar desde que quando perder a bola, cumpra a função. Se você está na direita ou na esquerda, não importa. Isso atrapalha a marcação. Eu me lembro que contra o Goiás teve essa movimentação, e eu tive até a oportunidade de comentar o jogo, só que o Corinthians não tinha jogadores entrando na área. Ontem teve ultrapassagens, laterais participando, Duqueiroz, Juliano, Mantuan chegando na área. Então, é um Corinthians que melhorou. Ontem, Exato. Inacreditável. Ele está conseguindo melhorar todos os jogadores do Corinthians. Eu acho, assim, a vitória do Corinthians passa muito por esse crescimento quase que individual. Houve um sincronismo coletivo quase que inédito, realmente houve. E individualmente, muitos jogadores jogaram bem. O Corinthians, ele deu resposta para alguns problemas. Por exemplo, é o time que menos finaliza no Brasileirão. Ontem finalizou bastante. É o time que faz pouco gol. Ontem fez 4 gols. É o time que vinha tomando alguns gols bobos. Ontem não tomou nenhum. Então, assim, o Corinthians deu várias respostas no mesmo jogo. E aí o Santos acabou pagando o pato. É isso aí. Aí talvez um erro ou outro. O Santos teve erro, não sei, jogou com 3 volantes, mas não tinha nenhum volante dando cobertura para a lateral. Sim. Sem contar que assim, né? João Vitor, Fagner e William voltaram. Muda muito. Claro muda muita coisa para o Corinthians. Muito bem. Será que o doutor está assistindo, o doutor Luiz Paisani? Ele é pediatra lá na Moca. Ele mandou para mim um vídeo de um gavião com peixe na boca, poxa, fazendo sacanagem, viu, doutor? Que isso, doutor, não se faz. Vamos ver a repercussão do jogo de ontem? Zé Paz está na nossa redação com mais declarações de Fabian Bustos e de Vitor Pereira. Boa noite, Zé. Começamos pelo lado do Santos. O que você traz pra gente? Boa noite, Mi. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. É isso. Celso comentou aí, Salazar também, um zum de possível demissão do Fabian Bustos lá na Vila Belmiro. A informação que a gente tem por enquanto é que o ambiente deu uma azedada, sim, até porque 4-0 para um grande rival, mas que o Fabian Bustos segue como técnico do Santos, até porque no próximo sábado tem de novo Corinthians e Santos agora pelo Campeonato Brasileiro, mas nas redes sociais muitos torcedores do Santos pedindo a demissão do Fabian Bustos por causa dessa derrota por 4-0, mas por enquanto a diretoria mantém o treinador argentino. E muitos torcedores do Santos estão levantando também lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, alguns números que eu vou trazer para vocês agora aqui no Gazeta Esportiva para basear aí, para pedir a demissão do Fabian Bustos. Na tela aí pra gente, diretor, pra gente dar uma olhadinha, porque o Santos só ganhou 2 dos últimos 11 jogos que fez. Então na tela para vocês acompanharem aí comigo, olha só. Perdeu pro Goiás pelo placar de 1-0. Aí ganhou do União La Calera por 1-0 pela Copa Sul-Americana. Depois teve aquele empate com o Ceará, 0-0 na Arena Barueri, aquele jogo que teve inclusive um gol mal anulado do Léo Batistão. Depois empate com o Banfield, derrota para o Palmeiras, empate com o Atlético Paranaense, empate com o Inter, que o Santos sai na frente, depois toma um empate com o Atlético Mineiro, esse sim um empate bom, porque foi fora de casa. Teve a vitória contra o Juventude, de virada pelo placar de 2-1. Recentemente, aí lá na Vila Belmiro, teve um empate em 2-2 com o Red Bull Bragantino, um jogo que o Santos sai ganhando por 2-0, toma um empate 2-2, a torcida ficou muito brava com o Bustos, com todos os jogadores, e aí depois tivemos ontem essa derrota por 4-0 para o Corinthians, jogo 1 das oitavas de final da Copa do Brasil. E aí na entrevista coletiva, o Fabian Bustos foi perguntado sobre como ele vai juntar os cacos aí do time para esse novo clássico contra o Corinthians já no sábado. E aí o Bustos deu uma resposta, quero que vocês prestem bastante atenção no comecinho da resposta, porque o Bustos dá uma cutucada em trabalhos anteriores aí ao dele no Santos. Vamos conferir. Cuando llegué estaba peleando el descenso del equipo en el Paulistado. O sea, obviamente que es una vergüenza lo que hemos hecho, pero vi juegos anteriores horribles.
cosa que acontece. Me saca amarilla de 40 metros, hay 40.000 personas, no se escucha y él saca amarilla. Yo ya no puedo dirigir el próximo juego, está João Paulo, Sanocelo, Maxson, Michael. No, vamos a entrar, tenemos que cambiar la actitud, la entrega, lo que veníamos siendo, lo que hicimos contra Inter, contra Paranaense, con Atlético Mineiro, con Palmeiras. Ese es el equipo que tenemos que ser, no el equipo que fuimos hoy, que fuimos una vergüenza. Tá aí Fabian Bustos, como sempre, para variar, reclamando um pouquinho também da arbitragem. Só para a gente finalizar em relação ao Santos, o Andrés Rueda, presidente do Santos, hoje foi ao CT Rei Pelé para conversar com os jogadores. Edu Dracena também estava lá, passar um pouquinho de confiança e também dar uma cobrada, porque o clima, repito, azedou depois desse 4-0. E o Bustos repetiu em muitos momentos da coletiva que foi uma vergonha o resultado ontem lá na Neoquímica Arena, viu, Mi? Então, valeu, Zé. Mas é para isso, Não, Celso? não é para isso. Não é para isso mesmo. Eu também acho Se você não. pegar o que o Bustos falou, assim, a arbitragem eu acho que é choro. Mas o que ele falou, o Santos estava caindo no Paulistão. A perspectiva no Campeonato Brasileiro era a pior possível e ele transformou esse Santos sem reforços, sem jogadores contratados, sem tudo. Sem tempo para treinar. Sem tempo para treinar, numa equipe competitiva. Exato. Pegou ontem, o Corinthians estava inspirado, entendeu? Tomou um gol de bola parado, outra bola desviou no Juliano, entrou. Enfim, sabe? O Fábio é Bustos, do futebol. ele tá fazendo muito mais com esse time do que a gente esperava, claro. Isso é fato. Ele não tem tempo para treinar, a situação é exatamente essa que o Celso passou aqui. O Santos está indo, pelo menos por enquanto, mais longe do que eu esperava, né? Em Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Eu concordo que o time do Santos hoje é melhor do que o Santos que ele pegou. O que para mim é complicado eu não senti ele chamando a responsabilidade. Ele falou muito dos jogadores, né, na entrevista coletiva. Acho que ele jogou muito na conta dos jogadores e isso não pega bem internamente. E eu acho que o que o cara não pode fazer depois de um 4-0 é jogar gasolina. E a coletiva dele foi gasolina no incêndio. Eu acho que fica mais complicado para esse jogo agora de sábado contra o Corinthians, porque antes de qualquer coisa, os caras vão ter que se acertar ali, porque ficou um clima pesado ali. Eu acho que ele jogou muita gasolina no momento inapropriado. Você acha que tinha que ter falado o quê? Não, acho que ele poderia ter assumido a responsabilidade. Vai assumir a responsabilidade se não é ele que tá jogando. E se os caras não fizeram o que ele falou? Não sei, mas eu acho complicado ele falar assim, eu queria trocar os 11. Entendeu? É complicado. É que eu não entendo o que ele fala. Ele falou isso? É babado. Já pensou se eu falo isso aqui? Sem falar isso já dá problema? Imagina falando.